Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. É simples. As falsas profecias vêm de Deus? Não. A adivinhação não é de Deus, Deus proíbe. Cartomancia, feitiçaria, macumbaria, espiritismo, etc. A gente vemos nessa atualidade esses super pastores, esses super apóstolos que fazem milagres e prodígios, que que são totalmente adivinhos. Romanos 10:4, como pregarão se não foram enviados? Então, eles não foram enviados, não foram confiados a verdade, o evangelho genuinamente humilde e simples. Foi confiado aos simples, aos 12, Mateus 10, do 1 ao 4, ou Marcos 1 e 2. 2 Coríntios 3, 6, são os ministros aptos da nova aliança. O último profeta, Mateus 11, 11, ou Lucas 16, 16, Mateus 11, porque os profetas e além tiveram a palavra até João. Olha só, 1 Coríntios 12, 28, ali na comunidade aos Coríntios, constitutivamente primeiramente os apóstolos tinham profetas. Ó. Na igreja Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Ó. O centro, foco, autoridade aqui foi confiado aos apóstolos. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Olha só, depois que tem o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas, ó. Segundo, constituiu primeiramente os apóstolos, segundo os profetas. Olha só, os profetas apostólicos que tem o envio dos quem foi constituído primeiramente os apóstolos. A igreja primitiva ali tem profetas. Profeta para quê? Para ficar adivinhando essa cartomancia, essa feitiçaria que você vê nesse mundo protestante, nesses pentecostal, neopentecostal, aleluia, glória a Deus. Não. Profetas para quê? Ó? 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 14, 3. Aquele que, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Olha só. Porque a palavra, a profecia, o evangelho, ele cura, ele liberta, ele transforma a vida, ele expulsa demônio, faz milagres e prodígios. Você não precisa viver essa cartomancia, essa adivinhação, essa feitiçaria. Não, o verdadeiro evangelho já carrega todo esse contexto. Caminho da salvação, quando você ouve o verdadeiro evangelho que foi pregado, inspirado pelo verdadeiro Espírito Santo, você não consegue ficar mais no pecado. Você muda de vida, como Saulo perseguia, devastava a igreja. Atos dos Apóstolos 9, se converteu e recebeu esse Espírito por graça, essa revelação por graça. Olha só que interessante. Sim, ó. De quem está falando aqui? Ó? São todos apóstolos. São todos profetas, ó. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Ó. Os apóstolos foi constituído primeiramente os apóstolos. São todos profetas. Tendo um pastoreio. São todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm toda a graça de cura, de falar, de escolher, de falar de todas, ó, de cura. Falam todas em diversas línguas, interpretam todas. Olha só. Você vê que ali ó, o fundamento dos apóstolos, que foi confiado à igreja desse Atos dos Apóstolos 2 ali, tem profeta, tem profetisa, como as filhas do Felipe ali, as 4 filhas, profetiza, operava milagres e prodígios. É simples, meu irmão. Não cai nesse engano. Se ungiu como apóstolo. São os falsos profetas. Como Paulo vai falar aqui, 2 Coríntios 11,
12, ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto. Aquele que procura algum pretexto para se envaidecer e se afirmar iguais a nós, ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se fazem apóstolos de Cristo. O que não é de espanto, pois seu próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Olha só. Você vê, nem todo mundo que está no púlpito ali está falando, está profetizando em nome de Deus, pô. As profecias que foi confiado, a revelação foi confiado, tanto que você for pegar ali, um minuto. Se você ler o livro de Eusébio Cesareia, você vê as profetisas ali, filha de Felipe. É simples. Olha só, foi confiado a quem? Paulo está combatendo aqui, ó, os falsos apóstolos, que sim vai descer e se afirmam iguais a nós. Olha só, os bispos em catecismo, quer conhecer a Igreja Católica? Quer ter amor pela Igreja Católica? Conhece esse carinha aqui, ó. Se você vê padre pregando, anunciando totalmente ao contrário, isso aqui você pode repreender. Que os padres, eles são sucessores dos verdadeiros apóstolos. Não que se auto-ungiu, que auto-se enviaram, não. Os apóstolos, ele é sucessor por causa da imposição das mãos. Em 2 Timóteo 1,6. Como Paulo ungiu São Timóteo com a imposição das mãos. Não com essa labareda de banho de óleo ungido, não, meu querido. Olha só que interessante. Você pega aqui, ó. Ó, 77, ó. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e viva na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. A ele transmitiram seu próprio encargo de magistério como efeito. A pregação apostólica expressa de modo essencial nos livros inspirados que deve ser conservado por sucessão continua até a consumação dos tempos. São Timóteo ali, olha só, foi ungido pelo verdadeiro apóstolo, pelos verdadeiros profetas apostólicos. Olha só, você pegar em 2 Timóteo 1,6, ó. Por esse motivo, eu te exorto a reviva a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas, olha só, mão. Bem simples. Porque o diabo, Apocalipse 12,4, arrastou a terça parte da estrela, que são os demônios inteligentíssimos, que se transfiguram anjos de luz, que prega a palavra, que anuncia o evangelho, que conhece a Bíblia mais que eu e você. Olha só, se você for pegar aqui em 2 Tessalonicenses, olha só, 2 Tessalonicenses 9, a manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, hipotestos, sinais e prodígios enganadores, ó. Ele usará de toda a sedução do mal, como aquele que se perde por não terem cultivado o amor, a verdade, o que teria podido salvar. Por isso, Deus lhe enviará um poder que o enganará e os induzirá que ele está no erro, ó. Satanás, ele vai usar de toda malícia, de toda sedução, pô. Satanás vai usar a palavra de Deus, esses adivinhas, esses profetas que auto-se ungem, esses apóstolos, esses pastores que se apartaram, Efésios 13, da verdade. Por que Efésios 13? Porque a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? Que instruiu primeiramente os apóstolos e profetas, em segundo lugar os profetas, depois os doutores, etc, etc. Porque essa igreja, ela tem um pastoreio, João 21, 15 e 17. Tem doutrina. Tem muito católico IBGE, tem muito católico esquentando banco na igreja, que não conhece a doutrina, que não conhece a fé, que não tem amor pela essa igreja. Hoje é católico, amanhã está lá no funk. Hoje é católico, amanhã está lá no espiritismo, está lá na macumbaria, está lá na feitiçaria, está lá no consultando ali signo. Porque são os católicos que não conheceram a sua fé realmente, pô. Você pegar aqui em Deuteronômio 18, Cristo, ou Deus, ele abobina adivinhações. Se pegar Êxodo 7 ali, você vai ver. Os profetas ali, ó,
Os falsos profetas, ele opera milagres e prodígios ali, ó. Moisés se apresenta ali ao faraó, apresentando milagres e prodígios. E o servo dos faraós, os adivinhos, também fazem milagres e prodígios, ó. Êxodo. Mas uma diferença, cara. Os milagres que Deus operou, botou os feiticeiros ali no bolso, pô. Você pegar aqui, ó, é Êxodo 7, ó. Ou você pegar, então, as apóstolos 16, aquela moça que tinha o espírito de Pitão, que fazia adivinhações, petições, pregando ali. Esses homens são homens de Deus, está anunciando o caminho da salvação. E Paulo, enfadado, enraivecido, calou a boca desse espírito que está sobre a vida dessa mulher. E etc, pô. Aqui, ó. 7. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, pô. 7, 1, ó. 8. Vamos 8, ó. O prodígio de Moisés, ó. Do 8 ao 13, ó. Aqui tá 7. 7, 8 ao 13. Chega um momento mais que ele quer disputar com os milagres de Deus e ele não consegue mais. Os próprios adivinhos falam, não, é Deus, pô. Se você for lá na macumbaria, tem revelação. Se você for lá no espiritismo, tem revelação. Se você for na cartomancia, tem revelação. Se você for lá nesses pastores adivinhos, vai ter revelação, porque é usado pelo demônio. Segundo Coríntios 4, pelo outro espírito. Quem é esse espírito? Apocalipse 12, 4. Os demônios que foi arrastado com essa cauda aqui na terra, que foi seduzido pelo Satanás. O falso profeta, ele te seduz, pô. Aqui, ó. O Senhor disse a Moisés e Arão: se o faraó vos pedir um prodígio, tu dirás: Arão, toma a tua vara e joga adiante do faraó, ela se tornará uma serpente, ó. Tendo Moisés e Arão chegado à presença do faraó, fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou sua vara diante do rei e de sua gente, e ela se tornou uma serpente. Mas o faraó mandou vir os sábios, os encantadores e os mágicos. Ó. Estes fizeram o mesmo com seu encantamento. Jogaram cada suas varas, que se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu a delas. Entretanto, como o Senhor o havia anunciado, endureceu o coração do faraó e ele não quis ouvi-lo. Olha só que interessante, pô. Porque essas revelações são materiais. O espírito maligno, ele sabe, pô. O espírito, vamos deixar se guiado pelo Espírito Santo, não por esses outros espíritos. Que interessante, pô. Porque o Satanás, em 2 Tessalonicenses 2, 9 em diante ali, ele usará de toda sedução do mal. Que sedução, pô? Milagres e prodígios enganadores. Para te seduzir, pô. O que arrasta uma multidão? É esses milagres e prodígios enganadores. Ah, o fulano, cicrano lá tem revelação. Se você for lá, ele vai saber tudo que você está passando, tudo que você precisa. O diabo sabe, meu querido. O diabo sabe que você está passando. O diabo sabe que você está desempregado. O diabo sabe que você está brigado com a sua mulher. O diabo sabe. Só você vai lá num culto desse, você tem a revelação, pô. Porque o diabo sabe, porque eles são usados pelo diabo, pô. Mas ao contrário, a profecia de Deus. A profecia de Deus é para restaurar, pô. Você sente um fogo dentro de você assim, ó. E o milagre e prodígio acontece, pô. Que você não acredita nesses encantamentos. Você não precisa disso, porque a sua força está no Senhor. Seu destino está no Senhor. Está dando tudo errado? Confia no Senhor. Estou desempregado? Confia no Senhor. Na pregação apostólica. Porque o Espírito Santo, ele assiste essa igreja, está nessa igreja. Você não precisa de todo disso aqui, ó. Macumbaria, feitiçaria, essa cartomancia, esses super apóstolos. Não, meu irmão. Pegue a sua cruz e me segue. Cruz a gente vamos ter, meu irmão. Ó, Cristo mesmo, ele carregou a cruz. Você acha que foi fácil para Cristo? Você acha que foi fácil? Foi tentado ali com a própria palavra em Mateus 4. E já falava assim, e
E operou milagre e prodígio. Só de transportar Cristo ali, o diabo já está mostrando suas glórias, seus milagres e prodígios, pô. Enganadores, pô. De acordo com os mágicos do faraó. É tudo usado pelo diabo, pô. Macumbaria, feitiçaria, espiritismo. Porque o Satanás, ele pode transfigurar em anjo de luz, pô. É simples, pô. É simples. Porque deixa-se ser guiado pelo Espírito Santo, pô. Que assiste a única igreja que foi fundada e gerada na cruz. Tem dúvida da nossa fé católica? Aqui, ó. Infelizmente, meu irmão, o nosso foco é o altar, o nosso foco é a Eucaristia. Se você olhar para o lado, se você olhar para o outro lado, você vai cair, meu irmão. Não faça como Pedro, não duvide do poder de Deus. Quando você está consultando esses super apóstolos, essa feitiçaria, essa macumbaria, essa cartomancia, você está duvidando do poder de Deus, cara. Não duvide do poder de Deus, pô. Satanás arrastou só a terça parte das estrelas. Olha só. Simples, meu irmão. Nós somos esse resto da descendência da mulher que guarda os mandamentos. Tem católico BGE? Tem. Tem católico que tá nem aí? Tem. Mas você tem que estar convincente a quem você está servindo, a qual é o seu propósito nessa igreja. Muitas vezes eu me entristeço sim, que eu vejo na igreja muita coisa errada, mas nós somos homens. Faça igual os santos. Hebreus 6, 12, ó. Olha só, cara. Olha o que os santos vêm nos ensinar, pô. Quando eu vejo esses católicos BGE, esses católicos esquenta-banco, esses católicos panelinha na igreja, que tem muito. Aqui, ó. Eu lembro desse versículo, ó. O que de longe de vós tornar negligentes, sejam imitadores eles que pela fé para se tornar herdeiro das promessas. Só, Hebreus 6, 12. Nós temos que ter a paciência dos santos. Sejam imitadores dos santos, não imitadores desses católicos e BGE. Qual é a finalidade desses santos? Cristo crucificado. Paulo fala, não sei o que vivo, mas Cristo está em mim. Não sei o que vivo, mas estou preso, atado à cruz de Cristo. Salve Maria, sou missionário Roberto.